Olha, sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pedir esse esforço para o Brasil combater a violência política durante as eleições e o que pode ser feito também para a prevenção, nós vamos falar agora com o Darcy Frigo. Ele é presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos e fala com a gente ao vivo, direto de Brasília. Presidente, boa noite ao senhor. Boa noite, Jordevai, boa noite a todos os telespectadores. Pelo andamento que o senhor está acompanhando, o que o senhor espera do dia das eleições? Bom, a esperança nossa é que o resultado das eleições ele seja respeitado como processo de participação livre de todos os eleitores e eleitoras brasileiras. Mas nós esperamos que durante o dia também as pessoas possam manifestar a sua vontade livremente. Nós esperamos que não hajam episódios de violência, ainda que a gente veja uma sucessão de ações violentas, mas nós estamos na esperança de que isso não ocorra durante as eleições. O que, na opinião do senhor, deveria ser feito, então, para que no dia 2 de outubro, no próximo domingo, a gente evite casos de violência, como a gente já acompanhou nesses últimos meses? Seria muito importante que todas as grandes autoridades do país, as altas autoridades, aquelas que, vamos dizer assim, ao falar, têm muitos seguidores, seguidoras, que eles passassem uma mensagem para que todos os eleitores e eleitoras que vão participar das eleições possam participar livremente, que ninguém vai, vamos dizer assim, coagir essas pessoas, que elas possam manifestar a sua vontade e não sofrerão nenhum tipo de violência. Então, as medidas que o Tribunal Superior Eleitoral adotou, no sentido de que, que as pessoas não possam ter porte de arma, andar com armas um dia antes, durante a eleição, não entrar com armas nas sessões, tudo isso são medidas já no sentido de evitar que isso aconteça. Mas, vamos dizer assim, ainda está no ar uma certa palavra de ordem no sentido de que, vamos dizer assim, às vezes algumas pessoas possam usar de violência contra os seus adversários políticos. Isso é inaceitável. Pois é, eu queria saber exatamente do senhor de que forma a gente chegou nesse ponto. Por exemplo, hoje as pessoas estão com medo, né? Existem ameaças de violência. Como é que a gente chegou num ponto desse que eu particularmente não imaginava chegar nunca? Bom, para as pessoas terem uma ideia, nós temos nesse momento uma série de organizações internacionais e brasileiras fazendo a observação do processo eleitoral. Isso é uma novidade, porque nós chegamos a uma situação em que nós não reconhecemos no processo político eleitoral a possibilidade de disputa de projetos, em que as pessoas manifestam ideias, ainda que diferentes, e, ao final, as pessoas escolhem uma dessas propostas e essa proposta, sendo vencedora, ela é que vai governar. E aí eu acredito que o pensamento, vamos dizer assim, mais autoritário, mais fascista, no sentido de dizer assim que os outros são os inimigos, é que levou a esse clima de intolerância e também a pregação do ódio aos oponentes políticos, que acabou permitindo, inclusive, que pessoas, e aí não são só organizações, são pessoas individuais, em que elas se sentem autorizadas a usar dessa violência. As falas do próprio presidente da República, em alguns momentos, na campanha anterior e depois, elas levaram também a que muitas pessoas se sentissem autorizadas a usar de violência contra os seus adversários, infelizmente. Pois é, o que a gente percebe, inclusive eu vi uma imagem muito triste, né, de um senhor, né, com a arma na mão, passeando aqui, exatamente fazendo ameaças, armado, né, coisa que a gente não imaginava que acontecesse aqui no Brasil, né? Nós não imaginávamos e nós estamos trabalhando nesse momento para enfrentar essa situação. Nós precisamos que as pessoas entendam que faz parte do processo de disputa eleitoral, as pessoas terem ideias diferentes, mas isso não deve levar as pessoas a quererem eliminar o adversário, aquele que está disputando com você. Então, nós precisamos voltar a
um clima de respeito aos direitos de todas as pessoas, todo mundo, todas as pessoas têm direitos de livre manifestação da sua posição política, menos, obviamente, aquelas, por exemplo, que violam os direitos humanos, que violam a Constituição. Então, eliminar o outro, né, usar de violência contra o outro, isso é contra a lei e, portanto, isso não está permitido. O que está permitido é as pessoas defenderem ideias para solucionar os problemas do país, para solucionar os problemas do Estado, para solucionar os problemas que estão acontecendo aí no lugar onde as pessoas Presidente, vivem. por exemplo, as pessoas estão fazendo esse tipo de coisa, postando na internet, mostrando o rosto. O senhor não acha que falta também uma ação mais eficaz, mais dura do próprio setor de segurança brasileiro, no sentido de identificar, pegar essas pessoas e realmente colocá-las nas barras da justiça? Nós precisamos, sem dúvida, de uma ação do Poder Judiciário, mas, infelizmente, vamos dizer assim, as forças de segurança, em parte, foram contaminadas por esse discurso. Um trabalho que nós teremos que fazer no nosso país, no próximo período, é reestruturar as forças de segurança e mudar a cultura. A cultura das forças de segurança deve ser uma cultura de respeito aos direitos, e não uma cultura de violência, uma cultura de eliminação daqueles que, às vezes, o próprio agente público, que é encarregado de aplicar a lei, se utiliza de métodos e de ações que acabam, vamos dizer assim, violando ainda mais o direito da cidadania. Em várias situações no nosso país, a gente fala das balas perdidas, mas essas balas perdidas, elas sempre acertam pessoas pobres, pessoas negras, pessoas periféricas, então elas não são tão, vamos dizer assim, perdidas, elas têm um direcionamento. Isso precisa mudar, mas precisa também enfrentar essa situação de publicação, de incentivo à violência, de incentivo ao uso de armas no nosso país. Lamentavelmente, nós temos hoje ali quase 1 milhão de pessoas armadas até os dentes, com muita munição, e que, infelizmente, foram autorizadas nesse último período, e eu espero, e o Conselho Nacional tem várias manifestações no sentido de que isso seja revisto. Nós precisamos criar um clima, uma cultura de paz, uma cultura de respeito, uma cultura de cuidado entre as pessoas. Presidente, o que a gente percebe que é o ideal, né, é sempre numa eleição o debate de ideias, né? Há pontos contrários, claro, a gente sabe que existe oposição e existe situação, mas o que a gente percebe hoje é que não há mais um debate de ideias, há um confronto, né? O Brasil pode demorar muito a voltar a ter essa paz política, vamos dizer assim, para que a gente possa discutir ideias? Eu creio que essas eleições de domingo, elas poderão ser um divisor de águas, no sentido de que a sociedade brasileira, ela, vamos dizer assim, permitiu nesse último período que nós, vamos dizer assim, saíssemos das chamadas 4 linhas, que é aquilo que a Constituição estabelece como regras, né, de convivência na sociedade brasileira, e a sociedade, vendo isso, né, está cada vez mais se unindo no esforço, né, fez uma grande carta de defesa da democracia nos últimos meses, muitas reuniões no Tribunal Superior Eleitoral. Eu vi a matéria que vocês estavam veiculando agora há pouco, com a Comissão Interamericana. Nós acabamos, faz 2 horas, que nós tivemos uma reunião com a presidenta da Comissão Interamericana, com várias pessoas da Comissão Interamericana, porque há uma preocupação generalizada no sentido de que o Brasil volte a ser um país onde as pessoas possam conviver livremente. Nós tínhamos até uma certa fama, que, vamos dizer assim, ela não era muito calcada na realidade concreta, mas que éramos um povo, vamos dizer assim, que se respeitava. É o que a gente espera, né, presidente? Tá certo, é o que a gente espera. Muito obrigado pela participação do senhor, um bom final de semana. Muito obrigado, Jordeval, obrigado a todos os telespectadores. Muito obrigado.